Fala galera, História em Pauta número 82 e dessa vez falando sobre jornalismo comunitário. Só lembrando, quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. De integração comunitária, a Voz do Morro, 88.3 FM, ou pela internet, a Voz do Morro, tudo junto, .blogspot.com.br. História em Pauta, primeira edição do programa História em Pauta no ano histórico para nós, que é 2018, edição número 82. Quer dar teu fala, galera, colega Fábio Melo? Fala, galera, esse ano de 2018, que assim como 2017 foi um ano de muita luta, dessa vez vai ser um ano de eleição. Então a gente está já se preparando aí para um embate. Talvez desde 1989 não tenha uma eleição tão disputada quanto essa que vai ter em 2018. E nós do História em Pauta fazendo o nosso papel, né, de esclarecer as mentes, aí, as consciências do país em torno de um projeto popular, um projeto mais voltado para as necessidades do povo brasileiro. E não deixando também de trazer temas importantes aí da cidade de Porto Alegre, do Brasil e da América Latina como um todo, né? Lembrando que a gente fala aqui diretamente para os trabalhadores, empregados ou desempregados, ou intermitentes, e estudantes de toda a América Latina. Isso é bom salientar. E diretamente aqui da Vila Tijuca, que é uma parcela muito próspera, intelectualmente, politicamente, quanto à consciência política aqui do Morro Santana. Bom, vamos começar a nossa conversa, então, apresentando o nosso convidado. Na verdade, ele que vai se apresentar. Ele vai se apresentar? Então vamos virar a câmera aqui para ele se apresentar. Ó, que nós, Quem é o nosso convidado? Quem é o nosso convidado? Nós estamos ao vivo no Facebook, fazendo uma live pela página Voz do Morro. Quem quiser vai lá e curte. Depois a gente vai compartilhar isso aqui na página do GSB. Então pode se apresentar aí o nosso colega Lorenzo. Estou muito feliz, satisfeito de finalmente participar do História em Pauta, né? Mais uma vez como ponta de lança aqui da rádio Voz do Morro, né? O tema que a gente escolheu hoje, jornalismo comunitário, né? Nada mais apropriado para retomar os trabalhos em 2018 e dar continuidade, né, ao trabalho de vocês para engajar mais as pessoas, os trabalhadores, estudantes. Isso aí, Lourenço, mas fala especificamente quem tu é, de onde tu vem, o que tu faz, para os nossos ouvintes ficarem mais familiarizados contigo. Então, Rafael, eu sou um estudante de jornalismo, né, da PUC, e faz mais ou menos uns 2 anos que eu participo aqui da rádio, né. Eu, com muitas outras pessoas, né, que renovaram a rádio em 2016, né, trouxeram assim novas perspectivas e novos trabalhos de reportagens para publicar no YouTube, no Face. Então, minha participação aqui começou pelo coletivo Visão Periférica, que eu conheci o Cid, né, no final de 2015, eu acho, numa ocupação na Cuna Libertária, que já não está mais por aí, né, foi desapropriado. E o Cid, ele estava com esse projeto de fazer uma biblioteca na Vila das Laranjeiras, onde ele mora ainda. E daí eu me envolvi nisso, né? Acabei vindo pra cá e vendo o trabalho deles, né? Dele, do Júlio. E eu percebi que o Visão Periférica, né? Ele não era só uma biblioteca, né? Eu gosto de definir, assim, o trabalho deles como, assim, movimento social do século XXI, né? Trabalho em várias frentes. Que assim que eles fizeram biblioteca, já fizeram a horta, começaram a fazer trilhas, né? E daí nesse corre aí eu conheci a Lu e o Rod, que fundaram a rádio lá em 2002, eu acho. Então há mais de 10 anos nessa luta assim pela comunicação popular. Desde a época que era Rádio Post. Rádio Post, que eles faziam uma divulgação assim bem artesanal mesmo, botavam nas praças, espalhavam panfletos, né? E tudo com o objetivo de incentivar a participação política, né? Então eu acredito, Fábio, que ele acabou respondendo um pouco a nossa próxima questão, que seria como iniciou a tua militância no jornalismo comunitário.
Ou faltou alguma informação para nossos ouvintes? Foi mais ou menos nessa linha assim que eu comecei a participar de iniciativas culturais da cidade, né? Que assim como Dança no jornalismo comunitário. tem outros coletivos de comunicação também. O Nonada, que ele é um coletivo de jornalistas que faz trabalhos culturais, né? Que divulga evento, assim, promove matérias e tudo para, né? Aumentar a movimentação, assim, né? E o pensamento crítico. E bom, é isso, né? A cidade está cheia de iniciativas assim, o problema é que muitas vezes não tem incentivo, né? Então, Lourenço, eu quero saber de ti o que é o jornalismo comunitário e qual a diferença do jornalismo comunitário para o jornalismo comercial. Olha, o jornalismo comunitário parte do engajamento, né, das comunidades periféricas. Eu não sou um especialista no assunto, assim, mas eu acredito que, em primeiro lugar, né, para ter jornalismo comunitário tem que ter o engajamento, né, e a consciência da comunidade que alguma coisa está errada, né. Tanto no poder público, assim, como a maneira como a sociedade funciona no todo, né. E eu vejo que, assim, não quero me adiantar muito, mas é que hoje o jornalismo ele é visto só pelo lado comercial, digamos assim, o aspecto tradicional do jornalismo como uma empresa, né? E nisso tu contabiliza assim os anúncios, né? Os ouvintes, as oportunidades financeiras, comerciais. O jornalismo comunitário é outra lógica. Aqui na Voz do Morro, por exemplo, a gente não tem anúncios, mas a gente precisa de alguma coisa para trazer os ouvintes, né? E eu acho que nesse caso, né, de trabalhos parecidos como esse aqui, da Voz do Morro, é a mobilização, que é assim, o capital da rádio, né? O que é a rádio como um coletivo pode promover para a comunidade em torno? Eu vou dar um exemplo de uma diferença que eu gostaria que tu comentasse, ou discordasse, concordasse, ou não. Será que uma das diferenças essenciais, muito importantes entre jornalismo comunitário e jornalismo comercial seria a forma de organização, a forma de tomada de decisões, a questão das hierarquias, tendo hierarquias ou não? Será que isso é uma diferença? Cara, eu vou dizer assim, que mesmo pegando o exemplo das rádios comunitárias, assim, mais especificamente, até nas rádios comunitárias existem hierarquias bem definidas. Aqui, na Voz do Morro, estou um pouco assim do resto das experiências que eu tive, né, nessa área, porque é um movimento horizontal, digamos assim, não tem uma liderança, alguém que comande, assim, que traga pauta e leve para frente o movimento. Isso tem suas vantagens e desvantagens, né, porque todo mundo tem um poder de decisão igual e assim, só que nesse modelo, ou todo mundo, né, se engaja e se mobiliza, ou não tem, né, ou não vai pra frente, assim, entendeu? E quais são as matérias que tu participou, que tu produziu mais memoráveis, mais importantes pra ti? Que pergunta. Aqui na rádio, né, a gente já fez algumas reportagens que estão no YouTube, que tem a ver com as questões, assim, com os problemas sociais da cidade, né? Com os protestos, com as mobilizações, né? Então vai mais nessa linha, assim, da reportagem popular, né, na sua essência. Mas as matérias que eu mais me orgulho, assim, de fazer são as que eu pude dar mais profundidade, né? Por exemplo, no Nonada, né? Eu acompanhei a passagem do Ailton Krenak aqui em Porto Alegre. Daí eu pude entrevistar ele, assim, e ver o que significa, assim, a militância, a luta indígena, né? Hoje em dia, ainda mais no caso dos Krenaks, que eles tiveram, né, sua tradição inteira destruída por causa da... Só um parênteses, Lourenço, tem um documentário no YouTube muito bom,
que é do MEC, de uns 10, 15 anos atrás, que ele é o apresentador. É muito bacana, tem Sim, disponível no YouTube, sobre os povos indígenas do Brasil. Inclusive o próprio vídeo clássico dele, né, em Brasília, pintando o rosto com uma graxa lá. Não sei o que é aquilo, mas é muito emocionante. Não, sério, muito emocionante. Porque é ele novo, né, dando um discurso assim para os políticos, tipo, o que significa, né, a luta, assim, o sacrifício indígena. Bah, quem não viu, veja, porque mostra muito como o Brasil é realmente, né, em relação aos povos originários. Mas acho que estamos saindo um pouco do tema aqui. Isso aí é natural, mas o nosso serviço aqui como mediadores é relacionar, fazer relações. Relacionar teoria e prática. O que é a visão periférica? Ela faz jornalismo comunitário, Lourenço? Não, eu acredito que não. Assim, a visão periférica é um coletivo, como eu falei, que atua por várias frentes, né? E nisso se produz vídeos e até mesmo textos, assim, mas não tem aquele caráter jornalístico em si, né? É mais assim, com um aspecto artístico, por exemplo, os guris que estão hoje na função, o Gustavo, o Júlio, Ramon, todos são músicos, né? Então eles acabam fazendo muitos clipes e muitas apresentações, né? E os registros de todas as atividades que eu fiz, pelo menos deles, é tudo musicado, né? E não chega a ser bem uma reportagem, mais um clipe, mas no clipe tu já vê assim o que significa, né, a ideologia, a movimentação deles aqui nas vilas. E poderia explicar para nós, para os nossos web ouvintes, como se faz jornalismo comunitário? Por exemplo, o nosso ouvinte tem curiosidade e quer colocar em prática, quer aprender, quer fazer. Quais dicas tu daria? Olha, eu gostaria de dizer que só precisa de engajamento, de mobilização, pensamento crítico, mas não é assim, né? Tu tem que ter uma estrutura mínima assim para tu montar, para tu fazer tuas reportagens, publicar no Face, nas mídias. Por exemplo, tu pode assim fazer só com o celular, né? Filmar, pegar áudio só com o celular, mas assim, para tu editar, precisa de um computador. Para tu publicar no Face, para tu interagir, né? Tudo precisa assim de tecnologia hoje em dia. A comunicação precisa de tecnologia, né? E daí eu acho que no sentido do jornalismo comunitário, as pessoas precisam se apropriar dos espaços que elas têm hoje, né? Que elas ainda têm. Por exemplo, antes existiam os telecentros, né? Que eram iniciativas assim que democratizavam, né, a tecnologia para corres como esse. Mas hoje, pela falta de incentivo, já não tem mais. Mas ainda tem alguns espaços. Por exemplo, as associações, né, os CRIPs, os caras. Ou a própria Voz do Morro, que tem Wi-Fi, pode vir aqui Morro, assim, né, e fazer uma reportagem, né? Esse é um exemplo assim da comunidade em si que dá essa oportunidade, né? Mas também tem que divulgar, né? Se não é divulgar, as pessoas não sabem e acabam não fazendo, né? Lourenço, tem um jornal muito conhecido aqui em Porto Alegre, que é o Boca de Rua. Ele pode ser considerado jornalismo comunitário? Eu acredito que sim, porque o Boca de Rua, ele foi fundado, né, com a ajuda da Alice, né, que é uma organização que atua diretamente nesse sentido, de tu dar voz e de tu articular essas expressões de grupos marginalizados na sociedade. Por exemplo, outra iniciativa da Alice que eu sei, né, é de oficinas de jornal para idosos no interior do Rio Grande do Sul. Então tu vê, né, idosos, moradores de rua não são, né, uma comunidade periférica, mas é uma comunidade marginalizada, né? E tu precisa que, né, esses grupos se expressem, né, para tu realmente ter uma democracia ativa em funcionamento, né? E além da Voz do Morro, tu pode citar outros exemplos assim de que tu conheça que se enquadra nesse jornalismo comunitário?
Sim, eu tenho conhecimento, assim, participação na rádio da Rubem Berto também, né, que é outra rádio antiga da cidade. Tem um modelo de funcionamento um pouco diferente daqui, né? Que atualmente é um coletivo de comunicadores que faz os programas, e daí são com temas bem diversificados. Por exemplo, tem programa de religião, mas não só de religião evangélica, religião afro também. Agora vai ter um programa de carnaval, tem um programa de cultura e variedades, né? Que eu acho que isso que é importante, assim, tu não ficar preso, assim, à tua ideia, ou à minha ideia de jornalismo comunitário. Tu realmente dá um espaço para a comunidade se expressar. Por exemplo, eu não sei se eu concordo com religião na programação de uma rádio, mas se é isso que a comunidade quer, tu vai impedir? Acho que não. É, a moral é que seja um espaço livre de expressão, né? Eu posso também ao outro lado, em que a religião às vezes se apropria da rádio. Acontece isso. Não, e esse é um problema, assim, de apropriar, que não só a religião, mas a política muitas vezes se apropria dessas iniciativas, né? Por isso que a Voz do Morro considera algo exemplar, né? Porque tá mais de 10 anos aí. Fala mais perto, assim, tá mais de 10 anos sem nenhum incentivo político, né? Econômico e tal. É mais popular mesmo, né? Eu posso dar antes da gente ir para o nosso intervalo, dar um exemplo de jornalismo comunitário, que é a web rádio A Voz Trabalhadora da Alvorada, que existe desde 2016, e é feito por uma equipe de 4 pessoas, onde a gente entrevista com o próprio celular, e uma pessoa é responsável por fazer as montagens, e nós todos divulgamos. Então a gente já fez vídeos divulgando o ponto de vista dos grevistas dos Correios, também o ponto de vista dos moradores da Anitta Malfatti, lá de Alvorada, bairro Promorar, que estavam com problemas na rede de esgoto, né? A gente divulgou através da web rádio A Voz Trabalhadora um protesto deles, trancando a rua, com as faixas, pedindo socorro, né? Divulgamos lá também a participação deles, fazendo um ato dentro da Câmara da Prefeitura de Alvorada, e outros assuntos mais pertinentes, né, para a mobilização popular. Então eu digo que em Alvorada tem uma experiência aí de jornalismo comunitário. Mas na Voz Trabalhadora é possível a igreja evangélica, católica ter espaço? Não é possível. Será que é uma rádio comunitária ou um espaço comunitário democrático? Olha, acredito que seja mais democrático que as rádios comerciais. Qualquer coisa que seja comercial não é democrático. Mas a princípio, como o próprio nome diz, é para dar a voz para os trabalhadores. Se os trabalhadores são evangélicos, são ateus, eles vão ter voz de igual maneira, mas a instituição igreja não teria espaço de maneira alguma. Tu fez um pedido de música? Sim, Lorenzo. Eu gostaria de que vocês tocassem a música do Childish Gambino, não sei como fala o nome dele. Ele lançou ontem, This is America, muito boa. E só para os nossos ouvintes aprenderem um pouco, né, sobre a nossa categoria jornalismo comunitário, qual é a relação dessa música aí com o nosso assunto de hoje? Não tem a menor relação. Eu ouvi essa música ontem de madrugada e achei muito boa. Porque esse guri aí, o Donald Glover, é muito inteligente. Ele faz música, faz série, faz de tudo. Pode tocar aí, mano. Então a gente já volta com História em Pauta, História, Educação e Polêmica. Programa História em Pauta, dia 6 de maio, o mês do trabalhador e do trabalho, né? Durante todos esses anos em que as leis trabalhistas estão cada vez mais na lata do lixo, ainda como trabalhadores proletários aí da resistência, estamos aí, né? Então voltamos agora para o segundo bloco, que a gente vai transmitir só pelo blog agora do Voz do Morro ou pelo 88.3, né? A gente fez um primeiro bloco com uma transmissão simultânea entre o Facebook, uma live, e o blog e a transmissão do Dial 88.3. Então a gente recomeça agora o segundo bloco, que o Freitas tem uma pergunta a fazer aí. E fala um pouco para nós, Lorenzo, sobre a atuação em Porto Alegre do jornalismo comunitário. Eu acho que vai muito
do que tu falou, Freitas, da atuação da rádio em Alvorada também. Que as rádios comunitárias, hoje, elas atuam muito na luta social, né? E aí tá o maior nível de engajamento que elas proporcionam. Por exemplo, o colega aqui, o Gustavo, uma vez ele publicou um vídeo de protesto da Vila Esperança. Quando tava aquela questão da desapropriação, né, ano passado. Foi um que é no aeroporto? No aeroporto? Não, é perto da URGS. Eu não sei muito bem assim, os detalhes, mas Acho que teve um alcance... Estou confundindo as ocupações. Né? Do aeroporto é na Vila Dick. Isso. É. Bonfim, Vila Bonfim. Mas aí essa Mas, publicação teve... eu fiquei impressionado. Teve umas 10 mil visualizações, né? Se passa assim, até o Marquesan viu, né? Porque foi o que bombou, que é uma brincadeira. Então, assim, isso teve muita repercussão porque as pessoas se apropriaram do conteúdo, né? Era um problema social sério e os veículos tradicionais não estavam dando a atenção necessária, né? E daí estão aí, né? Até hoje. E o vídeo ajudou, né? Na divulgação, assim, da luta deles, da injustiça que estava acontecendo. Então, a gente pode dizer, Lorenzo, que o jornalismo comunitário é uma prática de educação popular? Eu acho que sim, porque tá relacionado, né? Aquele período lá dos anos 60, né? Que Paulo Freire começou a fazer educação popular. Isso deu espaço para vários outros movimentos, né? Para a cultura popular, para a comunicação popular. E as comunidades começaram aí a se articular, né? Se estabelecer como uma força política. O que aconteceu depois? O golpe. Então, assim, a gente vê que o jornalismo comunitário, a comunicação comunitária, está relacionado diretamente com a política. Então, assim, foi um período de 30 anos a ditadura, né? 21 anos. 21 anos. Né? 64 a 86. Foi quase 30, né? Porque de 85 até 89 não teve eleição geral para presidente. Foi um regresso assim colossal na política, assim, uns anos perdidos mesmo, porque estava em efervescência, assim, né? A democracia estava tendendo para ser mais participativa em si, né? Mas daí a gente voltou do zero, né? Nos anos 80 e daí teve uma retomada, assim, né? Mas E aproveitando o assunto, então, tu conhece experiências de jornalismo comunitário dentro da sala de aula? sim, a própria Voz do Morro incentivou isso no colégio Alcides Cunha. Lá foi feita a Voz do Alcides, né? Isso em acho que 2015, 2014. E a Voz do Alcides, junto com a Voz do Morro, ajudou muito na questão da divulgação das ocupações estudantis, né? Fizeram essa experiência durante uma ocupação pelos alunos? Voz Alcides é antes mesmo, né? Mas essa experiência com a comunicação ajudou os alunos a divulgarem. Sim, foram feitas oficinas, bate-papos, conversa e vídeos para divulgar, né? Para mostrar, assim, né? Pelo que eles estavam lutando na época. E até hoje, assim, tu vê a Lu, né? Professora, querida dos alunos dela e atua diretamente no coletivo de educação popular, né? Tinha um programa aqui também. A gente fez com o pessoal do Colep. Tem dois cursinhos populares, né? Um é Dandara e outro Colep. Mas o programa do Pablo também? Vocês participaram, não? O Pablo, a gente fez um programa com ele sobre a Restinga? sobre a Restinga, porque o mestrado dele foi... Inclusive, quero mandar um abraço pro Pablo. Encontrei ele hoje de manhã lá no café do Hotel Continental, lá no centro de Porto Alegre. Voltando a falar de Alvorada, teve aula inaugural na Câmara Municipal do Cursinho Popular Motivação e o Pablo palestrou lá para nós sobre ações afirmativas. Mas o Lourenço deve estar se referindo a participações nossas no programa do Pablo. Sim, no Escola de Luta. Escola de Luta, isso. Era um ótimo programa. Não sei se o Pablo tem planos para voltar, mas era... Eu arrisco dizer que convidados, assim, né? era o melhor programa da rádio A Voz do Morro, era a Escola de Luta. É verdade. Na minha opinião. Então, Lourenço, como é que está o jornalismo comunitário hoje?
que tu enxerga, assim? Será que o futuro do jornalismo comunitário é promissor? Ou é cada vez mais os resistentes que ainda militam nessa área? Eu acho que tá difícil, assim, né? Como tudo, né, nessa área da participação popular, da política, porque hoje, né, pelo que eu tô vendo, assim, várias rádios comunitárias de Porto Alegre e do Brasil, rádios outorgadas, assim, né, com selo da Anatel, estão tendo que fechar por causa de processos do ECAD, né, que é o órgão que administra os direitos autorais, né, e de transmissão. Então, assim, dívidas muito grandes, né, só para tu ter o direito de transmitir, né, porque não foi muito claro, assim, o papel do ECAD nas rádios comunitárias, né, porque o Brasil não tem um projeto político de comunicação pública, né. Isso esteve em pauta durante um tempo, nos anos 2000, né, período que foi fundada a rádio aqui do Morro Santana, né, toda a movimentação do Fórum Social Mundial, né, dos direitos sociais, visto que estavam sendo discutidos, só que, né, passou o momento. Então hoje, assim, pelo que eu vejo, as rádios comunitárias estão ativas ainda como se estivessem na clandestinidade, né, porque o governo nunca apoiou, né, A ideia do governo é sempre fortalecer o oligopólio midiático, Sim, nunca... Não, e aí que tá, o jornalismo, né, ele é visto sobressalente da corporação, né, do oligopólio. Hoje, assim, eu acompanho, assim, discussões, assim, na faculdade, assim, que falta emprego pro jornalista. Tem muita gente se formando e tem pouco emprego, porque, assim, estão todos concentrados nas empresas, nas corporações, né. E essas corporações estão diminuindo ainda mais, né, pra acabar diminuir os custos, né. Só que tu vê, tem várias oportunidades de trabalho aqui, né, teoricamente, assim, se tivesse pelo menos um jornalista para cada rádio comunitária, para cada comunidade de Porto Alegre, já desafoga um pouco, né, o mercado, ou, né, em outras oportunidades, assim, mas não, é muito, muito concentrado mesmo. Tu acredita que exista, de fato, uma ausência de políticas públicas para a comunicação comunitária? Sim, acho que não tem interesse por parte dos políticos, porque, assim, a população consciente, assim, da sua força, né, do seu poder de decisão, quebra a banca deles, assim, né. Por exemplo, o golpe que teve, né, até mesmo as eleições agora, a população, ela se vê sem esperança, sem alternativa, né, e as alternativas que tem, né, não são incentivadas, porque assim é o interesse, assim, do status quo, né. E também despotencializar o potencial de instrumento pedagógico, que é uma rádio comunitária ou jornalismo comunitário, né. Então, Mas assim, essa falta de apoio do governo, da iniciativa privada, é ruim, né? Porque desassiste essas iniciativas e acaba gerando menos delas, né? Mas também, né, acaba sendo uma experiência de mobilização. Por exemplo, lá no Arquipélago, existe atualmente, né, um movimento muito forte para a criação de uma rádio comunitária. A comunidade não sabe como faz o procedimento certo, mas ela sente a necessidade disso. E eles estão indo atrás, né? Eles estão se mobilizando, estão vendo, olha, quais são os caminhos para isso? Será que ainda vale a pena uma rádio FM? Será que não fazemos uma rádio web? Então, assim, estão sendo discutidas essas alternativas, só que a gente acaba não sabendo muitas vezes. E qual é a relação do jornalismo comunitário com as rádios comunitárias? As rádios, né, querendo ou não, acabam sendo a melhor maneira para a pessoa saber, assim, dessas iniciativas de comunicação. E a gente percebe essa tendência até mesmo pelas empresas jornalísticas, né, tradicionais, como a RBS, que hoje eles estão concentrando todas as redações, né. Antes tinha uma redação para o jornal, para a internet, para o rádio, para a TV. Agora eles estão unificando
Também pela essa falta de... essa necessidade de economizar, né? Cortar os gastos. Mas é que assim, eles têm mais audiência pelo rádio, né? São pelas personalidades que se constroem. Porque o rádio é a mídia mais fácil de acompanhar e ouvir. As pessoas ouvem fazendo outra coisa, né? E nisso acaba se formando, né, essas personalidades, os apresentadores. E no caso da RBS está tomando conta, assim, né? Todos os apresentadores mais populares também são os colunistas do jornal e... Enfim, eu acho que tem esse aspecto de convergência, assim, né? Tanto na parte comercial quanto na parte comunitária. Por exemplo, a rádio aqui da Voz do Morro não é só o FM, né? A gente acabou de fazer o live agora porque tem que se adaptar, né? Cada vez mais novos instrumentos são agregados ao modelo de comunicação que é o rádio. Exatamente, eu acho que porque o rádio tem esse aspecto parecido com a internet, que é da instantaneidade, né? Que a TV, assim, muitas vezes, os outros meios do jornal não tem isso. No rádio tu liga, assim, se tá acontecendo um evento mundial, assim, uma catástrofe, vai estar passando no rádio. Qualquer estação, né? E qual é a situação atual das rádios comunitárias? Tu já explicou um pouco, mas poderia enfatizar as dificuldades que estão sendo enfrentadas? Bom, a dificuldade mais, né, marcante hoje em dia é de estabelecer uma política de comunicação, como a gente estava falando, né? Por que uma rádio comunitária tem que pagar direitos autorais, direitos de transmissão? Não é uma rádio comercial, né? Porque essas taxas que estão sendo impostas agora, né, para inúmeras rádios no Brasil, elas estão forçando essas rádios a se comercializarem. Né? Então, a buscarem anúncios, para uma rádio, patrocinadores. Desculpa interromper, mas para uma rádio obter a outorga, essa rádio comunitária, para ser uma rádio comunitária legalizada, tem que funcionar como uma rádio comercial. Seria Tem isso? que pagar uma taxa. Aí que tá. Nem todo mundo sabe nisso, mas até as rádios comunitárias têm que pagar um valor X por mês, dependendo, assim, do alcance, da frequência e das músicas que tu bota, né? Mas isso está sendo discutido, né? Porque esse ECAD não é um órgão exatamente transparente, né? Só porque tu paga, não quer dizer que eles vão repassar para os artistas. Acho que é mais um cartel ali das grandes gravadoras que tentam fazer algum negociata com as rádios, com algumas coisas assim, para fazer os artistas estourar ou não, os seus sucessos enlatados prontos aí da indústria fonográfica. A gente estava falando que a rádio ela tem um grande poder de comunicação e de influência, né? E esse poder é alvo de interesses, né? Comerciais, políticos, assim, então tudo que eles puderem fazer para atrapalhar, né, eles vão fazer, assim, né? São os políticos, os burocratas, Lorenzo, me veio uma pergunta agora que tem a ver com esse desenvolvimento tecnológico que a gente está debatendo. Até que ponto a internet, a qualidade, a velocidade, o melhoramento da rede mundial de computadores, até que ponto isso pode ser bom para o fortalecimento das rádios comunitárias e ruim? Vou começar pela parte ruim. Que hoje, né, a internet te traz muitas informações e muitos estímulos, né? E isso é bom, porque tu tá informado, né? Tá conectado com o mundo, mas é ruim pelo fato, assim, que fica cada vez mais difícil mobilizar, de ter a atenção das pessoas, né? Então, assim, a causa aqui da rádio é nobre, né? Mas a gente tá em disputa, assim, com o feed de inúmeras pessoas, assim, que aparece, notícias sobre a Síria, sobre o Banco Mundial, sabe? É tudo ao mesmo tempo, né? Então, muitas vezes é difícil tu fazer filtros que vão trazer algo construtivo, assim, para a sociedade. Geralmente, assim, as pessoas, isso inclui todo mundo, né? Elas filtram o conteúdo pelas suas crenças, pelas suas ideologias, mas não dão espaço para discussão, né? Para uma discussão efetiva, assim, na esfera pública. E o Facebook, todas as redes hoje
tem essa tendência, né, de tu segmentar cada vez mais os usuários, né, e não ter essa coesão, né? Eu tenho uma última pergunta para o nosso convidado, Fábio. Quais são atualmente tuas atividades em jornalismo comunitário? Olha, eu estou me formando agora, né, da faculdade, e um dos projetos de conclusão que eu estou fazendo é como se fosse assim, atualizar as rádios comunitárias hoje, né? Tipo, ir um passo além do FM. Por exemplo, aqui na rádio Voz do Morro. Até ano passado, assim, a gente fazia transmissão FM na rádio web, mas a gente não tinha controle de quem via realmente as reportagens. Aí isso atrapalhava na parte da interação. A gente acabava sabendo só depois. Ah, eu vi o teu programa, teu podcast ali. Que legal. Mas agora, se a gente repensar essa estratégia, a gente pode interagir diretamente com o público, né? Seja pelo Face, assim, pelas outras mídias sociais. Então falta isso, assim, em outras rádios também, né? De tu trazer essas tecnologias de informação e incentivar a participação popular, né? Então, eu escolhi com os colegas, né, trazer esse conhecimento, essa experiência para diversos projetos de comunicação da cidade, aqui no Morro Santana, no Arquipélago, no Mário Quintana, na Rubem Berto. Quem quiser saber um pouco mais desse projeto, pode ver no Face, a gente está com uma página aí, Mobiliza o nome, Mobiliza Cast, que a gente traz, eu e alguns colegas, não só os podcasts, os programas de rádio, mas também vídeos e reportagens sobre as iniciativas culturais, né, dessas comunidades. Mobiliza Cast. Sim? É isso aí. Esse logo é meio estranho, né? Meio estranho, né? Teve um desentendimento, uma falta de comunicação aí que parece... que Rumo à direita, né? Rumo à direita, né? Bah, pior que da direita mesmo, né? Na parte do design gráfico a gente ainda pode ir um pouco além, avançar, né? Pra evitar desentendimentos, mas vamos fazer uma ampla divulgação do Mobiliza Cast. Tem uma última pergunta, Fábio? Não, eu queria, na verdade, encerrar minha participação e agradecer ao Lorenzo por ter vindo aí, contribuído com o História em Pauta aí sobre esse tema muito importante, que é o jornalismo comunitário e como ele está inserido nas rádios comunitárias e nas próprias comunidades. Queria encerrar minha participação nesse dia 6 aqui do mês dos trabalhadores com uma frase do nosso amigo de GACB, Bruno da Costa Ribeiro. Uma frase que ele publicou... Prepare-se. Uma frase que ele publicou há exatamente 29 minutos no Facebook, que é a seguinte, abre aspas: o mundo real é cruel, diferente e muito das teorias do papel. Ponto de exclamação, fecha aspas. Então tá aqui a minha homenagem ao nosso companheiro Bruno, que já esteve aqui algumas vezes no História em Pauta, desde a época do La Integración. Falando com a gente aí sobre a Revolução Russa e também sobre Elvis. É verdade, um admirador de Elvis Presley. Então, encerro minha participação com essa frase aí, bombástica do companheiro Bruno Ribeiro. Pô, eu me despeço aqui, agradeço também a presença do nosso companheiro de rádio comunitária, Lorenzo. Te agradeço pelo aprendizado que tu proporcionou para nós aqui, para nossos ouvintes. Espero que a gente possa futuramente fazer umas parcerias. Quem sabe a Voz Trabalhadora não tem a parceria do Lorenzo para tratar sobre, por exemplo, a luta contra a reintegração de posse do invasor que invadiu uma terra invadida e quer vender as terras ocupadas da população lá do Beco do Bibi, na Celamares Alvorada, que sabem fazer uma parceria nesse sentido para evitar que esses moradores percam suas moradias, né? Eu me despeço aqui, deixo um abraço no coração dos nossos ouvintes, nossos trabalhadores, estudantes, e te convido, Lorenzo, caso alguma coisa faltou ser dita, que tu complemente,
E que tu também analisa essa frase extemporânea do nosso colega de ACB, Bruno Ribeiro. Eu agradeço o convite, né, de História em Pauta. Muito feliz de ter participado aqui, de ter construído juntos, né. Acho que tem muito trabalho pela frente, né, e a gente pode ir construindo, né, nessa rede de participação política e de protesto. Eu gostaria, Fábio, que tu me mostrasse a frase de novo, porque eu já me esqueci dela. O mundo é cruel, difere muito das teorias de papel. Eu acho que realmente faz sentido, porque o mundo está cada vez mais complexo, né? E as pessoas, elas se valem dessas teorias para entender ele, mas é só na prática que tu realmente, né, pode entendê-lo. Eu gostaria de terminar minha participação aqui dando uma letra, assim, que recentemente eu aderi a um movimento político, né, contra o conformismo, né? Que eu acho que assim, as pessoas estão muito felizes, satisfeitas com o Netflix, né? E os torrents, né? O Netflix tem lá, né, todos os títulos disponíveis, mas nem tudo, né? Tu quer ver uma série diferente, não precisa assinar o Netflix, tu pode baixar ela. Acho que, né, os torrents precisam de mais seeds, né? Quanto mais pessoas baixarem, mais rápido é os downloads. Então, é isso. Torrents. Então, até o próximo domingo com mais História em Pauta. História... Educação polêmica.